Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, canal do Professor Capuzzi, aqui no YouTube, canal que se destina principalmente à resolução das questões das provas de segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente na esfera do direito do trabalho. Sou o professor Antônio Capuzzi, estou aqui para ajudar você a solucionar as questões, as peças prático-processuais, bem como também as questões de segunda fase, aquelas questões discursivas. Hoje, neste vídeo, iremos resolver a peça prático-profissional da OAB 36, o 36º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, no qual foi solicitado do candidato da candidata que elaborasse, então, uma peça, uma petição inicial do mandado de segurança. Vamos lá, então, seguindo a lógica. Eu vou ler aqui na minha tela, vou anotando no quadro, você vai acompanhando aí. Lembrando sempre que este canal, esta resolução de questão ou de questões, ela tem o objetivo de trazer informações compiladas, consolidadas para você acerca do exame, comentários básicos para que você possa ouvir aí, fazendo o seu exercício físico, enfim, no carro, no veículo, em qualquer atividade do dia a dia. Vamos lá então? Conta sempre comigo. Vamos lá. Evelyn Calabresa ajuizou reclamação trabalhista contra a sociedade empresária Pizzaria Chapa Quente Limitada, em 30 de janeiro de 2022, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Vamos anotar então aqui no quadro. Evelyn Calabresa ajuizou reclamação trabalhista contra Pizzaria Chapa Quente. Perfeito, limitada. Em 30 de janeiro de 2022. 30 de janeiro de 2022 é a RT. Tá bem. Requerendo o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Então, insalubridade, 40%. Perfeito? Vamos lá. Evelyn destacou na inicial que trabalhou como cozinheira da pizzaria, de 12/7 de 2019 a 5/10 de 2021. Vamos anotar. 12/7 de 2019, a 5 de outubro de 2021. Por aqui, CT, que é o contrato de trabalho. Estando submetida a calor excessivo porque preparava as pizzas em fornos que alcançavam altas temperaturas, não recebendo qualquer EPI do ex-empregador. Então, 40%, vamos colocar aqui, calor excessivo, até porque, a princípio, nós não saberemos, ou não sabemos, né, qual é a peça que vai ser demandada do candidato, da candidata. Tá? Calor excessivo, sem EPI. Tudo bem? Bora lá. Devidamente citada, a sociedade empresária apresentou contestação, afirmando que a temperatura alcançada na cozinha estava dentro do limite de tolerância e que, apesar de ser uma empresa pequena e familiar, fornecia todos os EPIs à empregada, requerendo assim improcedência. Então, uma contestação bem simples, né? Nós temos aqui contestação, vou colocar temperatura ideal, ou temperatura dentro dos parâmetros legais, ou normativos, enfim, que seja. Tudo bem? Com fornecimento de equipamento de proteção individual. Vamos fazer aqui os tics. Perfeito. Insalubridade, contra-trabalho, contestação. Bora lá. Vamos lá. Em audiência, não houve acordo e então o juiz, com base no 195 da CLT, determinou de ofício a realização de prova pericial. Até aqui tudo bem. Apresentando um único quesito do juízo, dele próprio, qual seja, diga o perito se havia agente insalubre no local de trabalho de Evelyn e
caso positivo, em qual grau? Perceba então, em audiência, vamos registrar os tópicos fundamentais. Em audiência. Vou colocar aqui, primeiro ponto, sem acordo. Segundo ponto, juiz. Único quesito. Até aqui também tudo bem. Bora lá. Além disso, o magistrado proibiu a apresentação de quesitos pelas partes. Proibiu que os litigantes, as partes, indicassem assistentes técnicos, nomeou um perito de sua confiança e fixou honorários periciais dele em R$ 4.000, determinando que a empresa antecipasse a quantia em 10 dias, sob pena de execução forçada, e que a prova técnica somente tivesse ou teria início após o depósito. Vamos lá então, anotando, o magistrado proibiu a apresentação de quesitos. Proibiu a apresentação de quesitos. 2. Segundo ponto. Proibiu que os litigantes indicassem assistentes técnicos. Proibiu indicação de assistentes técnicos. 3. Vamos lá. Nomeou o perito de sua confiança. Nomeou perito de confiança. E, enfim, a quarta decisão aí, fixou honorários periciais de R$ 4.000 a serem pagos de modo antecipado. A sociedade empresária protestou contra a decisão. Importante você saber isso, né? Nós temos uma decisão, ou melhor, temos decisões interlocutórias no aspecto aqui. Embora não haja uma previsão legal específica do protesto, é natural, é até um costume no aspecto do direito processual do trabalho que se proteste, que haja o registro dos protestos contra uma decisão judicial, notadamente em audiência de instrução, né, especialmente, um registro de protesto ou de protestos, notadamente em audiência de instrução, contra decisão ou decisões interlocutórias do magistrado que não permitem recurso imediato. Tudo bem? Então, vamos anotar aqui em outra cor. Protestos. Caso contrário, nós poderíamos até pensar em uma inviabilidade de uma impugnação dessas decisões judiciais, tendo em vista a ausência de protestos. Tá bem? A sociedade protestou contra a decisão, ponderando que ela violaria normas jurídicas. Mas o juiz consignou o protesto na ata, perfeito, e manteve intacta a decisão, ou seja, o juiz manteve a proibição de apresentação de quesitos, manteve a proibição de indicar assistente técnico, a nomeação do perito de confiança, que aqui tudo bem, é evidente que o juiz tem esse poder de presidência, né, do processo, e antecipou os honorários periciais, determinou a antecipação do pagamento. O juiz consignou o protesto e manteve intacta. Ainda na audiência, o titular da sociedade empresária, né, pediu a palavra e, aflito, explicou que o seu negócio ainda sofria o efeito da pandemia e que, se precisasse dispor dos R$ 4.000 determinados pelo juiz, não teria como honrar ou fechar com a folha de pagamento dos funcionários naquele mês. Vamos só constar a questão aqui.
Sabe-se que a reclamação trabalhista em questão tramita perante a 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, a nossa gloriosa Santa Catarina. 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, em Santa Catarina. Tá bem? Sob o número, vamos colocar aqui, 0000728, só para fins de registro, 84/2022, 512, que é o TRT da 12ª região, e 0080, que é a vara, 0080. Isso você vai utilizar no mandado de segurança, evidentemente. Tudo bem? Bom, e que a audiência em questão ocorreu há uma semana. Lembrando aqui, para deixar registrado, deixa eu ver se eu tenho aqui a caneta azul. Para deixar registrado, meu querido e minha querida, a audiência ocorreu há uma semana. Há uma semana. Uma semana de quando, professor? Uma semana da data da realização da prova. 11/12/2022. 11 de dezembro de 2022. Justamente porque nós temos o prazo decadencial do mandado de segurança de 120 dias. Tá? Você, como advogado, como advogada da sociedade empresária, de acordo com o entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, elabore a medida judicial adequada para tentar reverter a decisão. Bem, veja só, nós estamos diante de uma decisão judicial ou de decisões judiciais no bojo de uma instrução trabalhista, decisões estas que não encerram o processo, que não põem fim ao processo, de modo que nós não podemos caracterizá-las como sentença, à luz do CPC. Essas decisões, elas têm natureza de decisões interlocutórias. Então temos esta decisão que proibiu a apresentação dos quesitos, é a primeira decisão. A decisão que proibiu a apresentação de assistente técnico é a segunda decisão. E a decisão que determinou a antecipação do pagamento de honorários periciais é a terceira decisão. Todas elas com natureza interlocutória. Se você for lá no artigo 893, parágrafo 1º da CLT, você vai avaliar que das decisões interlocutórias não é cabível recurso imediato. Somente da decisão definitiva em si, juntamente com o recurso ordinário. Não é o caso aqui. Não cabe recurso ordinário justamente porque nós não temos uma decisão que põe fim ao processo, de modo bem básico, abordando essa questão. Bem, professor, cabe algum tipo de medida ou algum tipo de remédio contra essa decisão interlocutória ou contra decisões interlocutórias? O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que é possível o manejo, a impetração, o verbo é importante aqui, a impetração ou impetrar, o remédio constitucional denominado de mandado de segurança. Mandado de segurança contra decisão interlocutória que inegavelmente fira direito líquido e certo do prejudicado, da parte prejudicada pela decisão, da parte juridicamente atingida desfavoravelmente pela decisão judicial. Bom, para fins de ordem dos advogados do Brasil, o que se consubstancia como direito líquido e certo? Para nós não termos discussão acerca deste ponto. Direito líquido e certo é aquele direito previsto expressamente na norma jurídica e de modo mais peculiar na legislação em si. Perfeito? Tanto na Constituição Federal como em uma norma infraconstitucional. Tá? Você vai avaliar aqui na resolução da questão que nós temos dispositivos específicos na legislação brasileira garantindo o direito da parte à apresentação de quesitos, o direito da parte à indicação de um assistente técnico.
e o direito da parte a não ser compelida em depositar antecipadamente o valor de honorários periciais. De modo que estas decisões judiciais, elas violam, elas atingem frontalmente o direito líquido e certo da parte prejudicada. Pense sempre nesse aspecto. No particular, portanto, nós vamos trabalhar com a impetração de um mandado de segurança. Nós vamos impetrar um mandado de segurança que é um remédio constitucional e não um recurso em si. Porque, reitero, 893, parágrafo 1º da CLT, não cabe recurso imediato, de decisão interlocutória. Cabe somente junto com o recurso ordinário, que é o recurso que cabe da sentença, que põe fim ao processo da decisão definitiva que encerra o processo. Falou? Beleza? Vamos lá então. Aqui no gabarito. Endereçamento. Bom, qual é o órgão funcionalmente competente para apreciar o mandado de segurança? Primeiramente, quem é a autoridade coatora? Quem que está coagindo, quem está ferindo um direito líquido e certo meu? O juiz da 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, em Santa Catarina. Quem que é o órgão funcionalmente superior ou competente? Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. De modo que aqui, quem responde, né, de maneira ampla aqui, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, especialmente porque eu não sei a qual órgão será distribuído, é o presidente do TRT. Veja, de modo então, que o nosso gabarito ele indica petição inicial do MS, dirigida, endereçada ao presidente do TRT, ou à seção especial de dissídios individuais. O que eu sugiro aqui para você? Siga presidente do Tribunal Regional do Trabalho, sem dúvida. Nós não teremos qualquer problema a respeito. Então, petição direcionada para o presidente do TRT. Endereçamento. Partes e fundamento legal dispostos no gabarito. Primeiramente, qualificação do impetrante. Quem que vai ser, entre aspas aqui, com todas as aspas do mundo, o autor do MS, o autor do mandado de segurança, aquele que sofreu com a decisão ou com as decisões interlocutórias que feriram direitos líquidos e certos, falando no plural. É a pizzaria Chapa Quente Limitada. Como o verbo para o mandado de segurança é impetrar, nós vamos dizer que o impetrante é a pizzaria Chapa Quente Limitada. Temos lá, qualificação do impetrante, pizzaria Chapa Quente Limitada. De outro lado, nós não falamos em impetrado, como se trata numa reclamação trabalhista, por exemplo, reclamante, reclamado, né, demandante, demandado. Aqui não é impetrado. Aqui é a autoridade coatora e, eventualmente, o terceiro interessado. Veja no gabarito, apontar a autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora? O juiz ou o juízo? Me parece mais técnico falar em juízo. Não é o juiz pessoa física em si. A pessoa física, ela apenas perfectibiliza, não é, a vontade do juízo da 80ª Vara do Trabalho de Criciúma. Portanto, me parece que a autoridade coatora, quem está pressionando a parte com a decisão ilegal ou contra a legem, né, é a autoridade coatora, a saber, o juízo da 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, em Santa Catarina. Tá? E a Evelyn, professor? A Evelyn é uma terceira interessada juridicamente. Tudo bem? Ela, evidentemente, se beneficia em tese, né? Porque os honorários periciais vão ser antecipados, contudo, ela também aqui sofre, em certa medida, é evidente, prejuízos, porque o magistrado ele proibiu de apresentar quesitos tanto a Chapa Quente como também a Evelyn. Tá? Mas como nós estamos demandando, né, ou defendendo os interesses da pizzaria Chapa Quente, a Evelyn ela é uma terceira interessada juridicamente. Então veja lá, apontar a autoridade coatora, pizzaria
juízo da 80ª Vara do Trabalho de Criciúma e a terceira interessada, que é a Evelyn Calabresa. Tudo isso no corpo da qualificação. E você clicando aqui no descritivo do vídeo, tem o modelo para tanto. Você vai obter. Tendo dúvida, você me chama lá no Instagram, @professor Capuzzi, que nós vamos batendo um papo, trocando uma ideia. Bem, indicar também é importante com fulcro ou com base em qual dispositivo normativo eu me amparo para a impetração, para o manejo do mandado de segurança. Artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Leia lá. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vamos falar conceito de habeas corpus, conceito de habeas data aqui. Então, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, leia-se aquele que está previsto, positivado em uma legislação, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, eu leio aqui inegavelmente uma ilegalidade, porque veja que inegavelmente o juiz agiu contra a legem, contra a disposição legal. Portanto, nós temos um mandado de segurança para proteger direito líquido e certo que está previsto na legislação, quando o responsável por essa decisão contra a disposição normativa for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui, inegavelmente, o juiz ou o juízo é uma autoridade pública. Então, encaixa na veia o 59 do artigo 5º da Constituição Federal. O cabimento do mandado de segurança é inegável. Perfeito? Então, indicação do impetrante, autoridade coatora, terceiro interessado, com fulcro no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Beleza. Indicar, importante, que o mandado de segurança ou que a impetração do mandado de segurança se faz tempestivamente. O que é tempestivamente? É dentro do prazo. Dentro do prazo decadencial de 120 dias. Se você for lá no artigo 23 da lei do MS, ele fala exatamente sobre o prazo decadencial. Não vou aqui discutir sobre prescrição ou decadência, mas é apenas para que você conheça. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Bom, quando que a impetrante, que é a pizzaria Chapa Quente, tomou ciência do ato impugnado ou do ato a ser impugnado? Na audiência. Quando que a audiência ocorreu? Ela ocorreu há uma semana do dia 11/12 de 2022, que é quando foi realizada a prova. Portanto, 7 dias antes. Veja que você foi procurado no dia 11/12 de 2022, você tem um tempão aí, mais de 100 dias, para impetrar mandado de segurança. Então, está dentro do prazo decadencial de 120 dias. Importante você indicar a tempestividade. Olha o que o gabarito fala, indicação do prazo de 120 dias, indicação, repetindo aqui, do 23 da lei 12.016/2009, que é a lei do MS, é a lei que cuida especificamente do manejo do mandado de segurança. Então, importante você fazer essa indicação. Mais que isso, agora entrando efetivamente no mérito do mandado de segurança, direitos líquidos e certos violados, vulnerados, né? Primeiro ponto que o gabarito traz, item 7 do gabarito. Perceba comigo, é direito da parte a apresentação de quesitos. Bom, quando o juiz ele nega a possibilidade de apresentação de quesitos, ele viola frontalmente o que diz o 465, parágrafo 1º, item 3 do Código de Processo Civil, que, claro, é aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, tendo em vista que essa disposição específica nós não temos na CLT. Veja o que diz o 465, parágrafo 1º, item 3. Incumbe às partes. Se incumbe às partes,
o verbo incumbir, incumbe as partes, é dever, e ao mesmo tempo que é dever, é uma faculdade. Eu tenho o direito de assim fazer. Incumbe as partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito. O prazo aqui de 15 dias vai ser discutível ou não no processo de trabalho, se é esse prazo ou se não é, enfim, não estamos discutindo a respeito, mas veja, é direito das partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, apresentar quesitos. Então eu tenho o direito, a partir do momento que eu tenho a nomeação do perito, e o juiz nomeou o perito aqui, ó, na audiência, eu tenho o direito de apresentar quesitos, que no momento da audiência ou posteriormente, sejam respondidos por ele. É um direito líquido e certo, é um direito meu. O ordenamento jurídico me dá essa prerrogativa. Não vou entrar, meu caro, minha querida que me acompanha, em discussão acerca de conceito, do que é líquido, do que é certo. Eu acho que para a prova da OAB, nós temos que ser o mais fluido possível e compreender a essência do negócio. Porque a OAB não exige isso. A OAB exige que você tenha conhecimento do parâmetro legal, normativo, e coloque no papel. Depois, conceitos, etc., você trabalha na prática, trabalha em, eventualmente, estudos teóricos, enfim. Tudo bem? Bom, vamos lá. Para além disso, temos também a vulneração do direito de indicar assistente técnico. O próprio 465, parágrafo 1º, item 2, diz lá, é prerrogativa, incumbe as partes, mesma redação, indicar assistente técnico. Quando da nomeação do perito, eu tenho 15 dias para indicar assistente técnico. É direito meu. O ordenamento jurídico me garante isso. Além desta previsão que é aplicada subsidiariamente no processo de trabalho, aqui é importante, nós temos a legislação 5584. Pô, professor, não conheço. Beleza. Se você não conhece, a OAB autoriza que você indique o CPC e a pontuação está garantida. Contudo, é sempre bom você mostrar conhecimento. E nós temos lá no artigo 3º, parágrafo único dessa lei bem antiga, 5584, lá de 70, da década de 70, melhor dizendo, diz, permitir-se-á a cada parte a indicação de um assistente, cujo laudo terá de ser apresentado no mesmo prazo para o perito, sob pena de desentranhamento dos autos. Veja só, o início. Permitir-se-á a cada parte, no processo de trabalho, porque essa lei fala de processo de trabalho, permitir-se-á a cada parte a indicação de um assistente. O que é assistente? Assistente técnico. Mais um dispositivo normativo no ordenamento jurídico brasileiro vulnerado. Então, o juiz vulnerou 2 dispositivos normativos. Mais um, que é o quarto agora, o terceiro agora, me perdoem. Ele determinou que a parte ré na demanda trabalhista pagasse R$4.000 antecipadamente ao perito, sob pena de não realização da perícia. Veja, nós temos, ou tínhamos, né, já antes da reforma trabalhista de 2017, uma compreensão muito significativa do Tribunal Superior do Trabalho, vertida lá na OJ 98 da SBDI 1, no aspecto de impossibilidade de determinação judicial para que obrigue a parte reclamada, notadamente, né, que a empresa veicule ou tenha que depositar o valor antecipadamente dos honorários, até porque não se sabe o resultado da perícia. É diferente do processo civil. No processo civil processo civil é outra coisa. Vamos falar do processo de trabalho. E aí veio a disposição, o dispositivo normativo previsto no 790B, parágrafo 3º, incluído pela lei 13467, de 2017, e proibiu expressamente. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Não poderá. Qual que é a dúvida interpretativa neste artigo? Me parece que aqui é muito clara a disposição. É de natureza, é de clareza solar, como se diz aí no dia a dia forense. Portanto, há mais uma vulnerabilidade
ou uma vulneração, melhor dizendo, de uma legislação do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, temos 3 pontos no mandado de segurança que são afetos ao mérito e que vão ser atacados pelos dispositivos normativos correspondentes. Bom, finalizei, abordei o mérito, vamos para a tutela liminar. Por que tutela liminar? Perceba, se eu proíbo a indicação de quesitos, ou a apresentação de quesitos, a indicação de assistente técnico e vou compelir a parte impetrante, que é a reclamada no caso, a pagar, eu preciso de uma suspensão dessa ordem. Eu preciso de uma suspensão dessas decisões interlocutórias que foram adotadas pelo juízo na audiência de instrução. Caso contrário, vai acontecer, ou melhor, perdão, caso contrário, não ocorre a perícia. Isso me prejudica em demasia. O processo vai ficar paralisado. Perfeito? O que diz a OAB? Perceba, requerer liminar ou tutela provisória para suspensão da exigência da antecipação de honorários periciais, prazo ou direito para aquisitar e prazo, direito para indicar assistente técnico. Perceba que o primeiro ponto a ser trazido pela OAB é suspensão da determinação de pagamento de honorários antecipados. O primeiro pedido da tutela provisória é este. Suspenda, então, essa determinação de que eu tenha que pagar R$4.000 antecipadamente. E também me dê prazo para apresentação de quesitos e prazo para indicação de assistente técnico. Isso deve ser requerido, né, dentro do mandado de segurança, sob o aspecto, ou sob a nomenclatura liminar ou de tutela provisória que você já está acostumado. Para tanto, é importante que você vá diretamente na lei do MS, buscar saída, ou buscar parâmetro normativo para essa liminar. Não vá lá no CPC, no artigo 300, que é a tutela provisória de maneira geral. Vá diretamente na lei do MS, porque nós temos um dispositivo específico. A lei 12.016/2009, ela traz no artigo 7º, lê comigo, o artigo 7º, inciso 3, diz lá, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, ou os atos que deram motivo ao pedido. Nós temos 3 atos. Quando houver fundamento relevante. Bom, temos fundamento relevante? Temos fundamento relevante, sim. Veja, é como se nós estivéssemos falando aqui da probabilidade do direito perfectibilizada lá na tutela provisória de urgência. Temos probabilidade do direito? Temos. Veja, temos uma decisão judicial e temos um dispositivo ou dispositivos normativos que estão sendo vulnerados. E do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Veja só, aqui nós temos o perigo da demora, o periculum in mora. Eu preciso quanto antes da suspensão para que essa perícia ocorra. Veja que, comparando, colocando paralelamente ambos os parâmetros, a tutela provisória, nós temos probabilidade do direito, que aqui no MS é fundamento relevante. E nós temos perigo da demora, na tutela provisória, que aqui no MS é resultar a ineficácia da medida. Se não me der logo, não adianta mais dar depois. Provavelmente vai ser ineficaz a medida, porque se não suspender o ato, eu vou estar sendo compelido a depositar, no prazo fixado pelo juiz, o valor a título de honorários periciais. Perfeito? Compreende isso? Então, cite o artigo 7º, inciso 3, e requeira, na causa de pedir, o pedido liminar ou de tutela provisória. Só que não com base no 300 do CPC, com base no 7º, inciso 3, da lei de 2016. Finalizando, requerimentos, então pedidos, requerimentos. Vamos lá. Algo que você não pode esquecer.
Primeiro ponto do MS, que vai modificar em algumas circunstâncias, porque é um remédio constitucional e não uma petição inicial em si, né, sob o rito ordinário. Primeiro requerimento que a OAB traz, notificação da autoridade coatora para prestar informações. Primeiro requerimento que você tem que fazer para, no bojo dos seus pedidos, é notificação da autoridade coatora para prestar informações. Mas não tem essa previsão. Artigo 7º, inciso 1. Também da lei do MS. Por isso que eu estou insistindo com você para que fique na lei do MS. Não fuja, não vá buscar parâmetros no CPC ou ainda na CLT, porque você vai se perder. E você vai fundamentar, muito possivelmente, de forma equivocada. Olha o artigo 7º, inciso 1. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará. Nós já vimos o inciso 3º, vamos ver o primeiro aqui, ó. Que você notifique o coator. Quem que é o coator? Juízo. Do conteúdo da petição inicial do MS. Enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, né, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. Portanto, o relator do MS aqui, ele vai notificar a autoridade coatora que, entre aspas, está subordinada à sua jurisdição, né, e vai pedir informações a respeito. Por que essa decisão de proibir a apresentação de quesitos? Por que a decisão de proibir assistente técnico? Por que a decisão de mandar antecipar honorários? Sendo que todas elas estão contra a legislação a priori, porque não foi julgado o mandado de segurança aqui. Ainda. Tudo bem? Subindo. 12. Reiteração da tutela liminar ou provisória. Aqui é tranquilo. Você vai apenas reiterar o que já foi pedido na causa de pedir sobre liminar ou tutela provisória, com fundamento no artigo 7º, inciso 3, da 12.016. Aqui simples. E aí, caminhando para o final, tá? Algo que você não pode esquecer. Concedido o mandado, requerimento da concessão da ordem. E aí é o cerne. Eu quero a liminar para que suspenda. E eu quero, ao final, ao julgar o mandado de segurança em si, a concessão da ordem para cassar a decisão judicial ou as decisões judiciais impugnadas. Perceba, então, que a liminar, ela não caça a decisão judicial ou as decisões judiciais, ela apenas suspende o ato impugnado. É uma liminar, é uma provisória, é uma tutela provisória. Ao final, você pede lá, requerimento de concessão da ordem, você indica o quê? 13. Da lei 2016. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juiz, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora. Concedida a ordem, o desembargador, no caso concreto aqui, vai enviar o inteiro teor para o magistrado, para que possa tomar ciência de que a sua decisão ou as suas decisões estão sendo cassadas pelo MS. Perceba, então, não confunda liminar tutela provisória com a concessão da ordem. Repetindo aqui, só para ficar bem claro, liminar tutela provisória suspende o ato impugnado. E, ao final, peço também concessão da ordem. Essa é a ideia. Não é a procedência do pedido, é a concessão da ordem vertida no mandado de segurança. Vamos lá. Terminando também, você não pode esquecer que em mandado de segurança, por expressa previsão legal, lá na lei também do mandado de segurança, o MP tem que ser ouvido. O MP é custos legis neste caso. Ele não é impetrante, né? Ele não é autoridade coatora, portanto ele tem que ser ouvido. Artigo 12 da 2016. Lê comigo. Fim do prazo a que se refere o inciso 1, já vimos. O juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Então, dentro de 10 dias, o MPT, no caso aqui, Ministério Público do Trabalho, porque está vinculado à Justiça do Trabalho, né, à esfera trabalhista, inegavelmente. Então, pedir a oitiva do Ministério Público do Trabalho com indicação do 12 da Lei 2016. Importante para fechar, de fato, mais 2 pontos aqui. Indicação de prova pré-constituída. Perceba que, tanto na contestação quanto na petição inicial, você diz lá, aquele termo genérico,
Protesta aprovado o alegado por todos os meios admitidos em direito, céu, terra, lua, mar. Aqui não. Por que todos os meios admitidos em direito? Porque eu quero provar tanto documentalmente, quanto por perícia, quanto por isso, por aquilo, e testemunha. Oitiva das partes. Mandado de segurança não tem oitiva das partes. Mandado de segurança não tem oitiva de testemunha. É prova pré-constituída, é prova documental. Entrou com a inicial do MS, prova. Contestou o MS, prova. Né? Ou prestou as informações, melhor dizendo. Desculpe aqui, me equivoquei. Prestou as informações, prova específica. Tá? Nós não temos especificamente oitiva de testemunhas e oitiva da parte ou das partes. Especialmente da parte impetrante. Aí não há essa possibilidade. Porque o MS se baseia em provas pré-constituídas. Basicamente, provas documentais. Então não caia na bobagem de pegar aquele texto pronto da petição inicial, protesto aprovado alegado por todos os meios admitidos em direito, ponto, e fundamenta no CPC. CRAU. Está errado. Finalizando, valor da causa. Deixa o valor da causa aberto. Tá? Não indico que o faça. Embora, evidentemente, na prática, até o Superior Tribunal de Justiça tem uma jurisprudência que indica ali o valor da causa em MS é o benefício econômico que se pretende obter a partir da concessão da ordem. Então, R$4.000 aqui, vamos imaginar que é a reversão. Não indico que o faça na OAB. Tá? A indicação é valor da causa, cifrão, deixa aberto. Tudo bem? Aí temos local, data, advogado, OAB, que está tudo no modelo para você ter acesso a ele. Tudo bem? Ufa, terminamos. Pessoal, essa foi a prova, então, 36ª da OAB, gerida, promovida aí pela Fundação Getúlio Vargas, na qual foi requerida a elaboração do candidato, da candidata do mandado de segurança. Eu sou o professor Antônio Capuzzi, tenho lá meu Instagram, professor Capuzzi, se quiser mandar uma mensagem para mim, a gente troca ideia, dúvidas, pode deixar no comentário aqui do vídeo também. Se esse vídeo te ajudou alguém, ou ajudará alguém, peço, gentilmente, se inscreva no canal, curta este vídeo, porque isso faz com que o engajamento do YouTube gere uma maior expansão desse conteúdo. Perfeito? Eu volto no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.